Olá pessoal, boa noite. Estamos hoje aqui no Marcos Freire 1, aqui em torno de 3 mulheres fortes, poderosas, que têm uma história de vida e que a gente vai aprender um pouquinho com tudo isso aqui. Então eu vou começar aqui com a Solange, né? Eu peço, Solange, que você se apresente, seu nome, onde você nasceu. Vamos lá. Meu nome é Solange Alves, nasci em São Paulo. E como é que veio para Aracaju? Minha mãe, quando foi para separar do meu pai, aí tivemos que vir para cá. Certo. Aí fomos morar na Barra dos Coqueiros. E da Barra dos Coqueiros para Aracaju, Marcos Freire. Isso. Dona Elisângela. Morei, aí nasci aqui em Sergipe. Aí sou de Alagoas. Isso. De Alagoas vim pra cá, pra morar aqui em Sergipe. E aqui casou Casei, e teve filhos. Tive os meus filhos. E Dona Maria Gesilda. Oh, coisa boa! Conta um pouco da sua história, então. Nasci em Brejo Grande, vivi Na lá, Foz do Rio São Francisco. graças a Deus. E casei de lá, com 19 anos, fui para Santos, tive meus filhos lá, voltei para cá, estou aqui. Quantos filhos? Rapaz, agora que deu um casal. Um casal, graças a Deus. Pronto. Aí aqui se estabeleceram Graças Isso. a no Deus. Marcos Freire. Marcos Freire. Vamos tentar entender essa história. Vocês chegaram aqui há quanto tempo? Tem quanto tempo no Marcos Freire? 34 anos já moramos Por aqui. aí, eu acho. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Muita. Como era o Marcos Freire aqui há 30 anos atrás? Bom, aqui tinha Só muita tinha água e areia. luz, Água e luz. mais nada. Nem terminal, Não, transporte. transporte era Nada. até 10 horas da noite. A gente tinha que ir ali para a madeireira para pegar, porque aqui não passava. E depois das 10 da noite não tinha mais transporte. E como é que se diz? Era um areal, muita areia Hoje tá mesmo. jóia. Hoje não, hoje já tem muitas casas, já fizeram outros conjuntos, né? Que teve aqui o Venúzia, tem o Albano, tem o Marcos Freire 3, Tem vários conjuntos, né? vários. Tem o loteamento São Brás, Isso, Piabeta. Piabeta, Marcos Freire 1, 2, 3, Isso, Novo Horizonte, Novo Horizonte, Taiçoca de dentro, Taiçoca de de fora. Tem o João Alves e tem o Fernando Collor. Tem shopping, tem tudo, graças Aí a Deus. Aí agora tem até shopping, exato. Hoje tem o shopping, tem fábricas, muitas aqui, tem a Yazaki ali, Que né? é gigante. Então, de 30 anos para cá, mudou radicalmente. Radicalmente. E como é o acesso aqui à saúde, à educação? A saúde melhorou mais depois dessa pandemia, né? Mas antes tinha uma dificuldadezinha ainda. Principalmente para se pegar uma ficha para aqui, no Marcos Freire 1, aqui o posto onde a gente frequenta, só tem um médico para Ainda atender hoje. a demanda toda. Aí depois de muita reclamação, hoje tem 2 médicas, uma pela manhã e outra à tarde. Mas já foi muito complicado. Hoje, graças a Deus, aqui tá jóia. Transporte Tem essa- também melhorou muito. Tem assistência para pessoa idosa nos Tem. postos? Tem. Pronto. Elisângela, você também aqui teve seus filhos. São quantos? Um casal. Um casal. Solange tem Eu só tenho um filho só. um filho que também nasceu aqui, não. Nasceu. Aqui no Marcos Freire não. Não, Aqui em em Sergipe. Sergipe, é. Mas era Aracaju ou Aracaju. Barra? Aracaju. Então, 2 filhos E um filho. e um filho. Como é criar filhos, né, numa região que, para quem não conhece, é tida como uma região perigosa, violenta? Qual é a percepção de vocês do bairro? Vou começar com Dona Gesilda aí. Eu tá tão longe agora. Então, aterrize. Qual é a sensação aqui do bairro de segurança? Não, aqui, graças a Deus, eu não tenho de me queixar, não. Porque aqui, graças a Deus, é a coisa mais difícil andar acontecendo tanta barbaridade. Dá para sair, Porque tem andar nas lugares ruas? piores. Dá. Graças Dá. a Deus. Tá. Né? É. Porque tem bairros, lugares aí que só É para mais Jesus. perigoso. E aqui não, né? E aqui não, teve um tempo que tinha aqui uns roubos aqui, mas aí conseguiram a população pegar o que mais fazia aquele barbaridades aqui, aí deram uma surra nele
depois ele acabou Morreu, falecendo mataram. e, né, diminuiu mais, aí ficou mais tranquilo. Para quem não conhece a história, que é morar no Marcos Freire 1, 2, 3, na Piabeta, é possível se estabelecer, criar os filhos, ter Sim. acesso a esses... A escola, transporte, a tudo. Então isso é muito importante porque a gente vai percebendo que não somente uma cidade existe com centro, com alguns bairros. Existe Isso. também... Hoje, esse bairro, Marcos Freire e 1, 2, 3, Piabeta, está entre duas grandes cidades, né? Socorro e Aracaju. Então vocês têm essas possibilidades de tanto a Socorro como Aracaju. E também você realiza um trabalho aqui no próprio bairro, na própria comunidade. Isso. Qual é o seu trabalho? O que é que você faz, Solange? Reforço escolar. Certo. Né? Porque aqui, em termos da educação, ainda está um pouquinho atrasado. Por quê? Os alunos que saem daqui para Aracaju têm muita dificuldade ainda. Certo. Porque aqui o ensino, não sei o que está acontecendo, que é bem devagar ainda. Que deveria ser mais avançado, né? Principalmente o Estado. Então, eles estão hoje proporcionando muitos pontos para a criança obter a média 5, que muitos não estão conseguindo obter a média 5. Eu acho que é devido à facilidade que eles estão dando muito. Você já tem 3 pontos garantidos. Então, o aluno vai correr atrás só de quê? De 2 pontos. Isso aí vai refletir no aprendizado dele, né? É algo que a gente também precisa refletir, não só o gestor público, mas toda a sociedade. As famílias precisam estar envolvidas nisso também. Porque as consequências disso a gente só vai ver depois, né? Então, o que acontece? A escola chama os pais não vão. No meio de 10 alunos, 1 ou 2 mães vão. Essa aqui mesmo, a filha dela faz reforço escolar comigo, mas ela é uma mãe presente. Isso. Ela está todos os dias aqui, procura saber como é que a filha está, como não está. E tem outros daqui do colégio do estado que eu mando chamar a mãe e muitas das vezes a mãe, você quer que eu faça o quê? Né? A criança de 10 anos sem saber ler, sem saber escrever. Isso é importante, a gente precisa de uma reflexão muito séria, né, Lisângela? Você como mãe, e esse trabalho que a Solange está falando de acompanhamento é muito importante, né? Como é que você analisa essa participação da mãe, do pai, da família no processo do aprendizado das crianças? Não ficar no pé, né? Não ficar no pé, a criança faz o que elas querem, né? E hoje, com acesso a celular, a internet, vocês sofrem esses problemas aqui também com a concentração? Isso, porque assim, o que eu tenho crianças aqui pela manhã? Chegam aqui com sono, porque vão dormir 1, 2 da manhã. Aí você pergunta, não, eu estava no celular. Aí você fala com os pais, mas eu não posso fazer nada assim. Como é que uma criança de 10 anos fica até 2, 3 horas da manhã? Eu digo por quê? Quando eu pego meu celular de manhã, eu vejo, né? Que horas a criança foi a última vez que visualizou. Então, é 2, 2h30 da manhã. Então, isso é muito sério, pessoal. Como é que você quer que seu filho tenha uma boa aprendizagem? Porque aí chega aqui 9 horas da manhã, dormindo. Você está explicando e a criança não consegue. Aí vai para a escola, também não consegue acompanhar os outros, porque o sono não deixa. Tem uma filha de 10 anos, maior do que eu, maior do que ela, mais forte do que eu. Mas ela não tem um problema. O problema dela todo... Peraí, mãe. O problema dela todo é celular. Aí o pai fez o quê? Eu conversei com o pai tirou. Ela tirou notas boas. Ela passou 1 mês sem utilizar o celular. Então, aí você vê. A dificuldade hoje das crianças são isso. O acesso à internet. Pois é, tem que saber utilizar a ferramenta, né? Um pouco diferente da nossa época, né? Aí é como eu falo para eles, antigamente não tinha e todo mundo vivia. E aprendia. Hoje você pergunta aqui para um menino desse, fulano, 3 mais 6, ou 3 dividido por 2 ou por 1. Não sei. Olha, o que aconteceu? Eu fico lá dentro. O que aconteceu? O colégio o SESC, ele tem um ensino totalmente diferente dos outros colégios. Então, a criança que tem 6 anos, ela não sabe escrever, porque a maioria é só para brincar.
Aí vem para um outro colégio particular, a criança de 6 anos, ela já sabe ler e escrever. Então, aí você pergunta para o pai e para a mãe, não, mas é porque eu pago a metade, porque trabalho no comércio. Os professores não vêm, mas aí colocam uma diretora, uma secretária, para ensinar aquela criança. A diretora ou a secretária não passa o assunto que o aluno deveria aprender naquele dia. Ela passa uma cópia, ela passa umas contas, aí no outro dia a professora vem, aí já passa por aquela aula por cima. Aí vem para o reforço escolar, eu tenho que fazer o papel da professora de sala de aula e do reforço escolar. Isso é muito sério, porque a gente está tratando aqui de aprendizagem, de crianças, de futuro, né? De presente e de futuro. Então a gente precisa refletir realmente nessas questões, porque são essenciais. Se a gente quiser uma juventude diferente, a gente precisa investir em educação. Isso é básico. Né? Como é básico a saúde, como é básico o saneamento básico. Eu queria saber, eu soube aqui, né, que Dona Giselda também, depois de muito tempo, passou uma época fora do país. Isso. Queria que ela me contasse essa experiência, como foi joia. Passar um tempo fora do país. Me diga, muito diferente da realidade aqui. De tudo por tudo. O que foi mais que a senhora gostou dessa experiência? O que eu mais gostei de lá é a limpeza dos políticos. Eu vou chegar lá. Não pode. Na cabeça não sei de quem. Mas da cidade, das pessoas. Olha, a cidade limpa. Você não vê um palito. Juro por Deus, um palito de fósforo na rua você não vê. Um buraco você não vê. As calçadas é tudo assim, reto. A senhora já tinha saído do país alguma vez? Nunca, a primeira vez. Tá vendo? Isso foi através do filho da Solange. Chega a me arrepiar. Isso. Que também é outra história. É outra história. Que é de superação, que é Muito de bonito. Crescimento. Né? E aí, não pode falar muito, senão eu sei que você vai chorar. Não. Mas é a história de um rapaz. É fácil eu chorar. É mesmo, né? Sim, diga. A bichinha é dura na queda. É, né? Não. Então, como é que foi assim, separar do filho? O filho cresceu aqui, estudou aqui. É duro. Isso. E assim, foi um pouco difícil, porque para hoje você educar um filho, para que um filho hoje tenha uma profissão, saia do país, você tem que investir muito. Muito, muito, não é pouco. Então aí ele veio de uma avó costureira, né? Que batalhou, lutou muito. Guerreira, que ninguém pode pisar nos calos dela. Sempre ele estudou em colégio particular, ele nunca estudou em colégio estado nem municipal. Então aqui tinha um colégio antigamente que chamava Fruto do Lar. Então era um colégio aqui famoso. Então ele estudou lá até o 9º ano. De lá ele foi para o Amadeus. Do Amadeus ele foi para a UNIT. Morando aqui. Morando aqui no Marcos Freire. Então da UNIT ele foi para o México. México, Guatemala, Guatemala, Brasil, Brasil, México. E hoje ensina na Universidade Intercontinental lá do Estado do México. Isso. Então não deixa de ser motivo de agradecimento, de orgulho. Isso. Né? Aí muita gente também me pergunta, mulher, você deveria? Eu digo, não, eu tenho orgulho sim. E outra, foi incentivo da avó. Isso, é para chegar agora. O meu, para que ele chegasse onde ele chegou, foi através de muito estudo. E outra, ele quis. Isso. Porque não adianta, às vezes, você investir financeiramente num colégio bom se o filho não quer. Olha, vou falar agora. Fale. Eu lá em casa, meu pai, minha mãe, voltando para lá, para Brejo Grande. Foram 10 filhos. Igual, eu tenho 10 irmãos. 10. Então, a gente, eu era quem dava conta da casa, de tudo. Era que fazia almoço, tudo. A mais velha de todas. Então, eu assumia tudo. O resultado. Quando foi um dia, naquele tempo, meu pai e minha mãe não deixaram mais minha mãe. Eu saí, foi um dia, cheguei, botei o café na mesa para todo mundo, cheguei bem assim do lado, botei as mãos aqui, ó. Eu disse, pai e mãe, eu quero ir para a Ilha das Flores, quero aprender corte e costura.
Porque amanhã ou depois eu não sei se eu vou casar com um homem ou com um vagabundo. Vixe, Não deu outra. Casou com um homem. Aí, a minha sorte, a minha profissão, ele deixou, eu ia para a Ilha das Flores, ficava lá a semana toda, aprendi, me formei, tirei meu diploma e meti os pés na ilha. O William, a mesma coisa minha. Eita, orgulho danado. Aí o William, a mesma coisa minha. Quero ir para o México e foi, tá lá e vai viver até quando Deus quiser. Quando ele resolveu, quero ir embora daqui, meu filho volta e vem embora. Sua avó Agora, tá assim, viva e né? para a gente Eu sou finalizar, assim decidida, meu filho. Ou é ou não é. muita gente hoje reclama da dificuldade, o que é ser mulher, mas a gente está aqui diante de 3 mulheres guerreiras, Guerreiras. que enfrentaram, que enfrentam Mas e que não... Essa aqui mesmo, o marido dela é policial, mas ela não deixa de trabalhar. Pois é. Ela faz faxina, ela unha, o que puder e disser pode fazer, ela voa, ela não conta história, ela então, vai vocês e faz. ficam aí conversando que eu vou lá dentro dar uma ordem. Espera aí, já vamos finalizar. Tenha calma, aquieta esse passo. E em relação ao William, né, Você não quer teve mais Cris, né, que ajudou muito também a ele quando ele foi para a UNIT, né, que ele foi para a UNIT, Cris ajudou muito. Quando foi para ele, quando foi para ele para o México também, Cris também incentivou muito, né? E assim, quando ele me perguntou, mãe, eu posso ir para o México? Eu não contei a história, disse vai. Aí foi aquele problema, né? Passagem. Eu disse não se preocupe não, que a gente aqui dá jeito. E foi assim, lutando, eu junto com minha mãe, 2 mulheres, eu me separei do pai dele, ele tinha 2 anos, minha mãe também ficou viúva, então nós 2 juntas conseguimos dar uma educação para ele. E sempre mostrando para ele que a vida não é fácil. Quando ele fez o vestibular, minha mãe, a senhora quer que eu seja o quê? Eu digo, não, quem tem que escolher é você, que o profissional vai ser você. Então, eu não me meti na escolha dele. Né? Relato bonito, importante. Eu não me meti na escolha dele, eu simplesmente disse, o que você escolher, sua mãe está aqui para lhe apoiar, eu e sua avó. Então, foi o que ele escolheu, foi ser psicólogo. Muita gente criticou, né? Mas eu disse, é o que você quer? É. Então, veja bem, porque vai ser um sacrifício meu e de sua avó. Vamos abrir mão de muita coisa para pagar a sua faculdade. Aí, queriam pelo FIES. Aí um amigo meu disse, Solange, se você puder pagar, é melhor. Então, fizemos o quê? Todo dia 30, estávamos lá pagando a faculdade dele. Você trabalhando aqui, eu a sua mãe também contribuindo. Minha mãe se aposentou e eu sempre dizendo a ele, eu disse, olha, sua avó hoje trabalha para te ajudar. Então, se você não quiser nada, você avisa. Porque nem eu, nem sua avó vai trabalhar dia e noite para poder pagar uma faculdade e você não querer nada. Não, minha mãe, é o que eu quero. E até hoje, ele está aí. Morando no México já há 6 anos, eu e a avó aqui. O que ele precisa, a gente corre atrás, estamos aqui, porque sempre foi nós 3. Eu, minha mãe e ele. Então, assim, o restante da família, a gente não pede nada. Então, o que tivemos de passar, passamos os 3 juntos. Nunca passamos necessidade, ele nunca deixou de ter um livro, ele nunca deixou de ter um lanche, né? Porque sempre foi eu e a avó. Então, se eu também não tivesse a ajuda de minha mãe, também não conseguiria manter ele. Foi quando ele foi para o México e a gente aqui seguramos a barra todo, dia 15, dia 30, ir lá mandar o dinheiro para ele. A gente deixava até de pagar alguma coisa, mas o dele certinho tinha que estar lá. E assim, meu filho é só orgulho. Não é porque é meu filho, não, porque se não me desse orgulho, eu também falava. Claro. É uma pessoa, é uma referência hoje. É um sergipano que está brilhando fora do país. É o caso da filha dela também. Tem 9 anos, completou 9 anos, e é uma menina de ouro. Para a idade dela, para a época de hoje, né? Mas estamos aí. Isso é importante, pessoal. Quando a gente nota o envolvimento da família, né? A gente nota o interesse da criança. Família é a base. É a base. Né? Porque assim, se você é um mau pai, o seu filho também vai ser um mau filho. Isso. Um mau pai, um mau amigo, foi o que eu aprendi.
Então, se você rouba um palito de fósforo, você rouba um banco quando crescer. Pessoal, e com essa lição de vida, a gente finaliza essa entrevista com 3 mulheres fortes, vivendo em bairros um pouco afastados do centro das grandes capitais, mas um bairro que elas viram crescer, que hoje representa potencialidades, e com histórias de superação, de crescimento, e acima de tudo, com essa alegria que representada aqui por Dona Gesilda, que tem de tudo, ela faz uma brincadeira, porque representa algo que é muito maior. Porque assim, não está fácil para ninguém, também não está difícil para ninguém. Eu penso dessa forma, emprego e trabalho tem, o que está faltando é interesse e qualificação, né? Que o Estado, o município não anda investindo o que deveria investir. Então, como é que você vai exigir algo de que seu município, seu Estado não oferece? E que muitas vezes a gente não faz enquanto sociedade também. É como eu digo, olha, muitas das vezes você não sabe nem o deputado que se votou, estadual, federal, senador, governador, prefeito, né? Traga, Dona Gesilda, o café que veio lá do México, traga aqui para a gente mostrar. Né? Ela tem que mostrar, para ver que foi o neto que trouxe, olha. O café aqui de Oaxaca, Estado de México. Isso é aquela vida que vai fazer um cafezinho pra gente, entendi. Obrigado. Pessoal, e aí são com essas histórias, né, que a gente finaliza hoje, agradecendo profundamente a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigada também.